boa fase quando joga, tá? O Danilo é da confiança do cara, e ele mesmo disse isso, né? Vocês veem mais alguém? Eu queria saber também de vocês, eu pergunto até primeiro pro Flávio, depois pro Mauro, o Everton. Porque o Everton eu achei muito feliz a escolha do Ancelotti, tá? Muito mesmo. Eu nunca achei o Hugo Souza um goleiro preparado para a seleção brasileira. É bom goleiro? É bom goleiro. Hoje o Hugo é um bom goleiro no Corinthians, mas não é um cara que me passa segurança para uma seleção brasileira. No Flamengo, ele falhava muito e mostrou até uma fraqueza mental naquele Flamengo. Depois ele cresce, principalmente na volta para o Corinthians. Acho que passa um crescimento psicológico muito grande. É muito mais preparado e maduro hoje no Corinthians que no Flamengo, mas ele continua tendo falhas, o Hugo Souza. Ele continua, às vezes, parecendo meio inseguro, minha opinião. Então, eu acho que o Everton é mais goleiro que o Hugo Souza, tá? E eu acho que o Everton tem a experiência de seleção brasileira. E quando ele agarrou na seleção brasileira, ele foi bem na maioria das vezes. Foi, inclusive, campeão olímpico, sendo um dos heróis do título, pegou pênalti na final olímpica. Eu acho que o Everton merece mais uma convocação para a seleção brasileira do que Hugo Souza e Bento, por exemplo. Eu achei que foi correta essa convocação. A gente falava aqui muito até do Fábio, né, que não estava na lista, porque o Bento demonstrou total insegurança nos últimos jogos. O Hugo Souza também, muito irregular nas partidas que disputou, e a gente cobrava um goleiro mais experiente. Fora que o Ederson vive um momento terrível, você não sabe exatamente se pode contar com ele. Aí você ficaria praticamente com o Alisson, e se o Alisson não jogar, você ia depender de um garoto com insegurança. O Everton já disputou uma Copa, o Everton ele tem uma rodagem, né? Um goleiro muito importante, e não sentiria. Quer dizer, claro, uma Copa é uma Copa, mas se ele tiver que jogar, é diferente. Eu acho que a reação dele deve ser mais positiva do que seriam desses outros dois jogadores que estavam sendo cogitados. Para mim, correta a convocação do Everton. Achei perfeita. A gente falava em Fábio, estava o Everton na lista. Acho que foi uma opção bem correta essa. Eu faria também. Mauro César Pereira, você já questionou algumas vezes aqui o Hugo Souza na seleção brasileira, né? Eu também não acho o Hugo Souza ainda preparado para uma seleção. O Bento, meu Deus, praticamente jogou fora a chance dele, com falhas grotescas em jogos decisivos, né, na Arábia Saudita. Eu gosto da escolha do Everton. Deixaria entre o Everton e Fábio, inclusive, pelo que o Fábio ainda agarra e sendo experiente. Você gostou, Mauro? E outra, que você citou, mas não se aprofundou, e eu te pergunto, os jogadores do Flamengo, né, que foram convocados, Danilo não é titular absoluto no Flamengo. Alexandro é titular, mas joga pouco e não está em boa fase. E aí o Léo Pereira, que eu acho um monstro na defesa do Flamengo, e o Paquetá, os 4 convocados, se você acha que algum não merecia a convocação do Ancelotti, Mauro. Eu acho que o Danilo e o Alexandre já deram suas devidas contribuições à seleção brasileira. Aí a convocação é basicamente convocação por confiança nos caras, na experiência deles. O Danilo, pelo que representa também uma liderança, esse tipo de coisa. Me parece claramente isso. Ele quer laterais que não avancem muito, ele joga com um sistema que os laterais não precisam descer tanto. O Wesley, inclusive, deve ser opção por isso, né? Uma opção de lateral que ataca mais. Eu acho que é o melhor lateral que ele tem. Lateral, todos que ele convocou, o melhor é o Wesley. E entendo que esses 2 jogadores eu não levaria, mas entendo também que ele confia nos caras. Tem aí poucas opções, né? No ataque tem muita opção, nas laterais não tem, essa é uma diferença fundamental, né? O Danilo e o Alexandre só vão também porque não tem tantas opções, gente. O Brasil só produz atacantes, não tem menos laterais. E o Militão, que é um zagueiro que joga também na função que poderia, não consegue jogar nunca, vive machucado e está machucado de novo. Então ele se viu meio sem tantas alternativas e apelou para esses 2 jogadores. O Danilo, porque joga em diferentes funções, o Alexandre, um lateral esquerdo, que ele vai tentar colocar em forma, que está na forma ruim no Flamengo, vai tentar colocar o cara em boas condições para poder contar com ele, não vai descer tanto,
vai ser um jogador mais para formar na linha defensiva, sem tanta preocupação em atacar, de trabalhar ali atacando o corredor toda hora, né? O Paquetá, eu acho que é normal, convocação, acho que ele tem nível para jogar. Como outros jogadores de meio poderiam estar, se ele tivesse levado menos atacantes e um pouco mais de meio campista. O Gerson poderia estar na Copa do Mundo, por exemplo? Poderia. O Gerson é um ótimo jogador. E o Léo Pereira é um bom zagueiro, entre outros que tem por aí, para compor o elenco, eu não vejo nenhum problema, não. Eu acho que o Léo Pereira é muito bom zagueiro. E ele testou, gostou. Aliás, o gol mesmo no domingo foi um ótimo passe do Léo Pereira, né? Que originou a jogada com o Bruno Henrique e o gol do Pedro empatando o jogo contra o Atlético no Paraná. Acho normal. Os laterais, os mais velhos, eu pessoalmente não levaria. Mas entendo também que ele não tem grandes opções. Essa é uma diferença fundamental. Quando fala, ele vai levar o Danilo, o Alexandre e o Neymar. O Neymar, ele é convocado numa região do campo que tem várias opções. Eu falei aqui dos números do João Pedro, o destaque dele na Europa, ele que ficou de fora. Qual lateral brasileiro, direito ou esquerdo, no lugar do Danilo ou do Alexandre, que está nesse patamar? Não tem. Não tem. Essa é a diferença fundamental. Enfim, é só pensar um pouquinho. Repito, eu não levaria os dois. Aliás, o Flamengo tem 9 jogadores convocados, né? É muita coisa. Ô, Mauro, e do goleiro também, né? Do Hugo Souza. E outra, o lateral esquerdo não tem mesmo, né? Eu até fiquei pensando ontem, não tem nome nenhum. Teria algum nome, na opinião de vocês, que poderia ser convocado? Eu cheguei a pensar algum tempo atrás que ele fosse, quem sabe, dar uma chance a mais para o Lucas Perry. Eu acho que todos os goleiros do Brasil estão em uma fase. O Alisson não joga, o Ederson, pelo amor de Deus. Lateral esquerdo. Oi? Lateral esquerdo. Desculpa, eu tinha entendido goleiro. Não, é que lateral esquerdo ele tentou também o Wanderson, que acabou se contundindo, né? Então, realmente, a oferta é muito escassa. Eu acho que o... Lateral esquerdo não tem ninguém, né? De cabeça, eu não estou me lembrando, de fato, de nenhum outro... Né? Nenhum O outro Luciano nome. Juba, eu acho que ele não tem vantagem para ser... Eu acho que seria uma temeridade. Ele é bom jogador, mas acho que seria uma temeridade colocar o Luciano Juba. Acho que não seria o cara. Foi o cara que mais, né, que teve mais perto, né, de ser acionado. Que era um jogador de frente que acabou sendo adaptado ao lateral, né? Aí pelo Rogério Ceni, inclusive, né? Ele era um homem de ataque quando jogava lá no Sport, né? Mas de bate pronto, eu também não conseguiria agora pensar em ninguém assim que fala, esse é o cara, né? O menino do Cruzeiro, que chegou a ser lembrado, Kaique, né? Kaique, mas também é novinho, né? Um jogador que precisaria ter sido testado em outras vezes. E sobre o Hugo, Mauro? Você acha o Everton uma opção melhor? Eu já disse aqui várias vezes que eu acho que o Hugo Souza não tem nível para ser goleiro de seleção. Achei a não convocação dele algo absolutamente natural. Flávio? Eu entendo que o Everton é uma opção melhor, sem dúvida. O Hugo eu acho muito irregular, eu acho ele um goleiro realmente muito irregular. Acho que os goleiros do futebol paulista, eu acho todos eles bem irregulares. Então, inclusive o Carlos Miguel. Aliás, o Palmeiras trocou o Carlos Miguel pelo Everton, o Everton foi para a seleção, né? Né? Eu também não achei. Vocês acharam que teve alguma convocação absurda, assim, muito errada? Porque o Piperno e o Mauro já deixaram claro que não gostaram da convocação do Neymar. Mas vocês acharam absurda a não convocação do Neymar? E teve alguma outra que vocês acham que algum jogador não merecia muito, ou algum que merecia, que foi falado muito Neymar e João Pedro? Teve alguma outra, na opinião de vocês? Eu não levaria também o Fabinho. Eu acho que já deu, né? Concordo. Enfim, um jogador que foi importante em outros momentos, agora não. Por exemplo, enfim, o André Santos acabou sendo descartado. Outro jogador que eu não entendi, que foi pouco utilizado aí nesses últimos tempos, é o André, jogador do Fluminense. Ele chegou a convocar, por exemplo, o João Santos, que é outro que poderia ter ido e tal, mas o Fabinho, não. Eu acho que... veja, ele foi muita bola de segurança, nada de insegurança, para falar a verdade, né? Muitos, na dúvida chama o veterano.
Eu acho isso muito ruim. Eu acho que o Brasil poderia ter arriscado mais até nas convocações anteriores, principalmente do meio-campo para trás. Lá na frente, eu acho que há fartura de material, mas do meio-campo para frente, eu acho que a gente vai com um grupo muito complicado e a barra. Ele botou molecada lá na frente, né? Deu uma chance pra molecada. Sim. Botou 2 moleques de 19 anos. Exato. Acho que na frente está bem, acho que está bem resolvido. Acho que na frente tem boas opções. Agora, do meio para trás, realmente eu acho que está realmente um problemão. Só trazendo uma notícia aqui, tá? De todos os listados da seleção brasileira, 9 vão estar na sua primeira Copa do Mundo, tá? 9. Ryan, Gabriel Magalhães, Ibanez, Wesley, Léo Pereira, Danilo, né, o volante, não o Danilo mais experiente, o Danilo volante, Matheus Cunha, o Douglas Santos, né, Igor Thiago, Luiz Henrique e Hendrick. São aí os 9 estreantes. Outros 9 que disputaram uma edição, 5 que disputaram 2 Copas do Mundo, que aí tem Alisson, Ederson, Danilo, Casimiro e Marquinhos, e só o Neymar, que tem mais de 2 Copas do Mundo, ele vai para sua 4ª Copa do Mundo, o Neymar. Foram 944 dias depois da lesão contra o Uruguai pelas eliminatórias que o Neymar foi chamado de volta 944 dias depois, hein? É o Neymar aí quase 2 anos fora da seleção brasileira e de volta. Então, nenhuma surpresa. Piperno, eu queria te perguntar sobre o Hendrick. Você que sempre defendeu muito o Hendrick, acha que ele pode ser titular dessa seleção brasileira ou que deva ser titular da seleção brasileira? E queria saber de vocês 3, os 11 que vocês acreditam que vão ser os titulares do Ancelotti. Eu acho que ele não vai começar como titular. Aliás, eu acho que ele começa, talvez, infelizmente, como última opção para o ataque. Agora, eu acho que se ele tiver chance, ele vai evoluir, sim, e vai começar a ganhar espaço. É o tipo de jogador que, se tiver chance, ele não vai desperdiçar. Veja, o Hendrick jogou sábado. No domingo, tinha vídeo dele desembarcando já no aeroporto de Madrid e foi treinar ontem. Então, é uma outra mentalidade. É alguém que está disposto, aliás, como aconteceu aqui. Jogou mal no Palmeiras, foi treinar sozinho no campo lá do Nacional. Informação está trazida pelo Vampeta à época. Então, é uma outra forma de encarar a carreira dele. É um cara que está com todo apetite e joga muito. Agora, tem um pequeno detalhe. Como é que a velha guarda, que vai para a 2ª ou 3ª Copa do Mundo, vai receber o Hendrick? Quer dizer, como vão ser as situações de jogo? Porque aqui no Palmeiras, todo respeito, e aí eu não estou fazendo nenhuma acusação aos jogadores em campo, mas às vezes está no inconsciente do jogador. Eu cansei de ver, por exemplo, o Hendrick livre, correndo no espaço vazio, pedindo a bola, assim, porque e tal, preferia passar para um outro veterano em quem ele confiava mais. Será que na seleção ele vai ter que lidar com esse tipo de dúvida também? Então é um outro questionamento que a gente vai ter que fazer ao longo do tempo. Agora, eu acho que ele tem toda a condição, sim, de fazer uma boa Copa do Mundo, se for bem utilizado. Os 11 titulares, Piperno. Bom, vai, do que tá aí, então. Alisson, Wesley, o Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rafinha, o Matheus Cunha e o Vinícius para começar a Copa. Mauro César Pereira, qual você acha que vai ser a escalação do Ancelotti? Eu não tenho a menor ideia. Até lá, muita coisa vai acontecer. A sua, qual seria? A minha, deixa eu ver aqui, até escalei mais cedo para um colega que me pediu. Eu vou ler aqui para não falar, não cair em contradição. Deixa eu achar aqui, tá aqui.
Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel, Alexandro, por falta de opção, já que vai ele, né? Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius. Eu acho que vai ser muito perto disso, Flávio. Eu botaria tudo igual aí o que disse o Mauro, eu concordo, eu acho que o Douglas não vai ser titular do Alexandro, eu acho que o Alexandro vai ser o titular, eu acho que Alisson, que tá há muito tempo machucado, hein? É bom a gente ficar ligado nisso. Será que o Alisson vai chegar com ritmo de jogo, né, na Copa do Mundo? Mas eu acho que é o titular absoluto. Alisson, Wesley. Tem muita gente achando que o Wesley pode ser colocado na esquerda. Não. E ele botar o Danilo na direita. Não creio. É o quê? Eu não creio. O Wesley joga como ala lá no time lá da Roma. Outro sistema, não sei não. Ele pode entender que porque o Wesley pode ser um cara versátil para jogar nas duas, mas ele convocou o Douglas para a esquerda, né? Não faz muito sentido, não. Eu também acho que o Wesley vai jogar de lateral direita. Eu boto Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, aí que eu mudaria. É a única coisa que eu mudaria, né, na do Mauro. Eu acho que vai ser Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. E aí eu acho que na frente ele vai botar Vinícius Júnior, Rafinha e mais algum centralizado que eu vou arriscar o Luiz Henrique. Tá flutuando ali. Eu acho que o Paquetá, a princípio, seria banco. Mas eu acho. E aí eu acho que o meio-campo seria Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha, que ele gostou muito do Matheus Cunha nessa posição, até pela disciplina tática dele. Foi bem contra a Croácia, o Matheus Cunha nessa posição. E aí, Vinícius Júnior, Rafinha e Luiz Henrique. Flávio, qual você acha que vai ser a escalação? Alisson Ibanhes, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Olha aí, ó. Então, a base é mais ou menos essa. Só o Flávio acha que o Ibanhes vai ser titular, né? Eu duvido muito, eu acho que o Ancelotti gostou muito do Wesley, tá? Isso é uma coisa que eu sei. O Wesley agradou muito o Ancelotti. Então eu acho que com a saída do Militão, que sim, o Militão era o favorito, né, para essa vaga na lateral direita, eu acho que o Wesley joga, até porque está num excelente momento, né, Piperno? Sim, aí que tá. Eu acho que, veja, em todas as seleções que a gente escalou aqui, as dúvidas são sempre em relação às laterais, né? O que mostra a vulnerabilidade do Brasil nesse setor. E, aliás, da Argentina também. Enfim, a Argentina, inclusive, tem o Montiel que está contundido, que não sabe se vai poder ser convocado ou não. São duas seleções que realmente têm problemas nesse sentido parecidos. Agora, de novo, uma safra em que o Brasil revelou... Os laterais estão complicados no mundo inteiro. E sabe por que eu acho que ele vai optar pelo Ibanhes? Porque o Wesley é muito ofensivo. Eu acho que ele vai querer ele vai ter dois jogadores bem abertos, Rafinha e Vinícius, e ele vai proteger mais ali. O Wesley, eu acho ótimo, ele é um jogador maravilhoso. Acho que ele vai entrar com uma opção para tentar abrir defesa, se a coisa estiver complicada. Mas para começar, eu acho que ele vai segurar ali atrás. É que aí, Flávio, ele já tem a opção de começar com o lateral esquerdo mais defensivo, né? No caso, o Douglas Santos. Eu não me surpreenderia se ele começasse com dois defensivos. Essa é uma boa questão. Ele libera bem os caras, né, pelo lado. Não, se ele imaginar... Jogar com 3 zagueiros, impossível, né? Não, acho que não. Agora, uma coisa, Pilhador, em cima disso que o Flávio falou. Vamos imaginar, então, que ele adote uma defesa mais cautelosa com esses dois laterais um pouco mais marcadores. Aí eu acho possível ele voltar a adotar a ideia que ele já trabalhou de jogar
com que é o que ele fez muitas vezes agora. Que se o Neymar for jogar, aí, vai ser ali. Exatamente. Se o Neymar for jogar, ele vai botar dentro da área. Falou. Ofensivo. Um atacante bem dentro da área, lá perto do gol. E o Matheus Cunha, nesse caso, funcionar como meia, ocupando a vaga que a gente aqui imaginou que pudesse ser do Paquetá. Né? A base deve ser mais ou menos a mesma de todo mundo. Eu acho que tem muita essa dúvida se o Paquetá vai ou não ser titular. Eu, a princípio, não vejo o Paquetá como titular, mas a grande maioria vê, principalmente porque ele gostou do Matheus Cunha naquela posição. Né? Ele gostou do Matheus Cunha ali como um 10, fazendo muito também aquela parte tática, defensiva, nos últimos 2 jogos aí da seleção brasileira. Piperno, um balanço do trabalho do Ancelotti na seleção brasileira, né? Em quase um ano, vai renovar, renovou já até 2030. Qual o balanço que você faz desse trabalho do Ancelotti, Piperno? Juntando, claro, com a convocação. Eu acho que ele fez, acho que por enquanto, até então, né, nessas eliminatórias e nesses poucos amistosos, ele fez o básico do básico, procurou simplificar, procurou conhecer mais, ele precisava ter mais informações sobre o ambiente do Brasil, não fez nada de excepcional, nada também de comprometedor, mas na questão da convocação para a Copa do Mundo, eu acho que foi frustrante. Bom, Mauro, sua opinião sobre essa pergunta que o Pelado fez, sobre um balanço do Ancelotti, se você teria qual a sua opinião nesse momento? Eu acho tudo de ruim agora, depois daquele tipo de ontem. Não tenho nenhuma expectativa. O que aconteceu. Esperava muito mais dele. Depois que ele compôs do jeito que ele compôs, para mim ele é mais um técnico a compor com o CBF, com o status quo. Não é diferente de nenhum técnico brasileiro que passou antes, não tem nenhuma expectativa positiva, não. Se acontecer alguma coisa boa com a seleção brasileira, ok. Mas eu não tenho nenhuma expectativa desse sentido, não. Eu também vejo que não houve uma alteração drástica, assim, do que a gente tinha para a chegada do Ancelotti, não. Talvez com um circuito maior, com um tempo mais amplo, né, com 4 anos de trabalho, ele possa fazer isso. Agora, vamos ver o momento da competição, né? Ele aglutina bem as pessoas, ele é um bom gestor de grupo, vamos ver se isso acontece. De volta, Pilhador. Não. E eu queria saber de você, inclusive, Flávio, a sua opinião, né, sobre o trabalho, se melhorou alguma coisa. Eu acho muito difícil falar se melhorou alguma coisa ou ainda não, porque eu acho que os jogos da seleção geralmente ainda são chatos, mas eu acho que ele pode tornar a seleção mais competitiva, né? Que é como eu falei aqui. Eu acho que dá para transformar a seleção em algo mais competitivo, não bonito. Não acho que vai ser um futebol bonito da seleção brasileira, mas acho que vai ter muito uma cara competitiva.